A paz de Jesus, irmão e irmã. A pedido do Lucas, coordenador do Ministério de Universidades Renovadas na RCC Brasil, eu gostaria de partilhar com vocês sobre um tema que eu julgo ser muito importante para nós. Sobre o nosso chamado. Quais as razões que levaram Deus a contar comigo, contar com você e nos confiar tão sublime ministério, tão sublime chamado dentro da evangelização. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus disse: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça." Eu começo refletindo brevemente sobre essa questão do chamado de Deus. A gente sempre faz a pergunta: por que eu, Senhor? Há tantos melhores, mais capacitados que eu. Por que razões o Senhor quis me chamar neste tempo? Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Ele quis precisar de cada um de nós dentro desta missão, dentro desta obra, mesmo podendo fazer tudo, porque Ele é Deus e pode todas as coisas. Ele quis contar conosco para a realização da obra de evangelização. Não é mérito nosso. Não é porque fizemos algo que merecíamos ou que merecemos o título hoje de um coordenador de ministério, coordenador de uma diocese, de um estado, de um Brasil. Não. Os nossos méritos são insuficientes para nos dar crédito diante de Deus. Na verdade, nós somos pecadores, frágeis, falhos e precisamos da misericórdia. Somos nós quem precisamos dele e não ele quem precisa de nós. No entanto, dentro deste grande processo de misericórdia, eu poderia dizer, ele quis contar conosco. Quando a gente olha esse texto, a gente já tem esse primeiro fundamento. Jesus dizendo: "Não fostes vós que me escolhestes", ou seja, no princípio do chamado está o querer e a vontade de Jesus, e não a nossa. Por isso todo ministério ou toda coordenação que se fundamenta na autopromoção, que se fundamenta na autoprojeção, ela é incoerente e vai contra a vocação, contra a fundamentação de uma legítima vocação. Porque é Deus quem deve estar no princípio de uma escolha. A voz de Deus faz-se ouvir e de nossa parte nós apenas respondemos. A nós cabe a resposta, a Ele o chamado. Jesus disse: "Não foram vocês quem me escolheram, mas eu quem vos escolhi." Ou seja, Ele quis escolher. Ele sabia quem eram os apóstolos e mesmo assim os chamou. Ele sabe quem sou eu, sabe quem é você, sabe da sua história e sabe que não merecíamos esse ministério, esse chamado, essa responsabilidade. Mas quando ninguém acreditava, quando ninguém estava disposto a confiar em nós, Ele confiou. E isso é lindo. Isso para nós é motivo de louvor, de agradecimento. Mas daí entra numa questão ainda que é mais importante, eu diria. Para que nós fomos chamados? Quando a gente olha para o texto, Jesus diz: "Eu vos constituí para que vades e produzais fruto." E a gente logo se agarra a isso e diz: então Ele me chamou para trabalhar, para fazer, para produzir frutos. E é para isso então que eu estou aqui. E muitos se apegam a isso e começam a trabalhar e fazer obras, porque querem deixar organizados, sentem-se como que responsabilizados
de neste tempo fazer a renovação acontecer e assumem quase que a gerência da renovação carismática. Porque pensam, eu tenho que deixar frutos, eu tenho que produzir frutos, foi para isso que o Senhor me chamou. E é óbvio que sim, que o Senhor espera daqueles que Ele chamou muitos frutos. Mas qual é o principal e o primeiro fruto que Ele espera de nós? Pensando profundamente, que interesse Jesus pode ter em uma obra que eu faço? O que acrescenta nele ou em Deus as minhas obras? Deve haver algo mais, um interesse primeiro de Deus quando me chamou. E eu não tenho dúvida de refletir dessa forma. O principal fruto que eu devo dar para Jesus não pode ser apresentado em relatórios, não pode ser apresentado em uma mera estruturação do meu trabalho, não. O principal fruto que Ele espera de nós é a nossa santidade, a nossa santificação. Porque para que mais Ele nos chamaria, se não para nos fazer santos? Então aqui, irmão, irmã, nós entramos dentro de uma nova dimensão. O nosso chamado, embora ministerial, ou seja, de serviço, não é um serviço apenas para deixar neste mundo algo edificado, construído. Mas é um serviço que parte primeiro de um trabalhar na própria santificação. Primeiro minha, depois das pessoas que foram a mim confiadas. Ou seja, o que Jesus espera de fato, que neste tempo de mandato, quanto tempo você tem? 2 anos, 3, 4, não sei quanto tempo. Mas neste tempo, Ele quer que você seja santo. Que você trabalhe na sua santificação. E à medida em que isso for evoluindo, também trabalhar na santificação dos seus irmãos. A santidade é ponto de partida. Para qualquer obra evangelizadora, para qualquer missão, a santidade é ponto de partida. Ao contrário do que muitos pensam, que a santidade é um ponto que eu devo atingir no final de um caminho. A igreja o entende como ponto de partida. Você é santo e a sua santidade é capaz de levar a Cristo o coração dos homens, já dizia João Paulo II. A santidade é a força mais poderosa para levar a Cristo o coração dos homens. Portanto, de todas as coisas com as quais você terá que se preocupar nesse tempo, não descuide-se da sua santidade. A santidade deve ser o ponto de partida. Sem ela, as nossas obras são infrutíferas, os nossos frutos não permanecem. O tempo apaga, os problemas, as pessoas colocam as nossas obras no esquecimento. Mas ninguém pode apagar a santidade na vida de uma pessoa. A própria igreja canoniza, ou seja, coloca como permanente esta obra no tempo, para que os outros se lembrem. O que o santo fez de obra esta ou aquela, nem todos se lembrarão, mas se recordarão que Ele é santo. Portanto, nós temos um tempo que nos foi carinhosamente, com misericórdia, nos oferecido. Esse tempo de mandato, esse tempo de coordenação. Não podemos perder tempo. Isso não significa fazer um monte de reuniões, organizar todas as coisas da melhor maneira possível, como se estivéssemos dentro de uma empresa, da qual seremos cobrados por resultados. Não. Tudo o que Deus quer neste tempo é que, durante este processo de serviço, de doação de vida, nós sejamos transformados em verdadeiros homens santos, mulheres santas. Ao final deste tempo, se alguém te pedir um relatório, ofereça,
porque é necessário o serviço. Porém, mais que isso, ao final deste tempo, que você possa se apresentar para Deus e dizer: obrigado, Senhor, por este tempo de ministério, de coordenação, porque o Senhor me ensinou a ser melhor. E lembre-se que se quando terminar esse tempo você for reconduzido para esse ministério por mais um tempo, não pense que é porque você foi aprovado nos seus serviços, mas será tão somente porque Deus viu que você ainda não tinha atingido o grau de santidade que Ele esperava. Portanto, a minha reeleição, a sua reeleição não são frutos dos nossos méritos, mas até o contrário, porque não cumprimos com tudo. Deus nos dá uma nova chance. Eu desejo realmente, irmãos e irmãs do Ministério Universidades Renovadas, que neste tempo que vocês receberam como presente de Deus, não como peso, porque isso não deve pesar sobre vocês, mas como um presente de Deus, esse chamado a esse ministério, gastem a vida de vocês, empenhem-se em serem santos. Não são os números que vão importar, não são os grandes eventos ou organizações que importarão no final. Importará se esse ministério foi realmente instrumento de Deus para a sua, para a minha, para a santificação de cada pessoa que se aproximou dele. Desejo a você, Lucas, e a todos vocês deste ministério no Brasil, que vocês sejam realmente capazes de se deixarem transformar pelo Espírito de Deus, o mesmo que nos concede dons e carismas, mas que, antes de tudo, faz de nós pessoas santas, que Ele trabalhe intensamente na santificação de todos vocês deste ministério. Que Deus abençoe, um grande abraço e que esse tempo seja tempo de santidade para todos vocês. Deus abençoe.